Meus queridos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor agora? Nós estamos numa série de mensagens com o tema às vezes. A primeira mensagem foi: às vezes a dor nos ensina a valorizar a alegria. Depois nós falamos no segundo domingo, a segunda mensagem foi: às vezes dá errado quando você faz tudo certo. Às vezes dá errado, a gente faz tudo certo e acaba não saindo como nós pensávamos ou precisávamos que acontecesse. Acontece essas coisas. Hoje a terceira mensagem é: às vezes o sucesso vem após inúmeros fracassos. Às vezes o que faltava era você não desistir, e aí você acabou desistindo antes que o sucesso viesse na sua vida. Nós poderíamos pegar um texto, e eu não vou ter tempo de lê-lo agora. Por exemplo, a história de José no Egito. José passa por inúmeros fracassos, inúmeras dificuldades. Ele foi acusado pelos irmãos, que por inveja o lançaram numa cova, o venderam para Potifar. Ele ficou ali, trabalhou na casa desse homem, prosperou. Depois a mulher do homem ficou doida com ele, quis se deitar com ele, ele não se deita com ela. Aí ele é acusado de tentar estuprar essa mulher. Ele vai preso, ele fica ali nessa cadeia um bom tempo. Ele interpreta sonhos, tem uma promessa de que depois de interpretar os sonhos, o faraó ouviria falar dele. Só que o copeiro esquece de José. Preso ele estava, preso ele continuou. Só que um dia faraó tem um sonho também, e aí o copeiro lembrou de José e fala de José para faraó. Então só depois de tanto fracassar, José vira, na língua egípcia, o Zafenat Paneia, o salvador do mundo, porque ele tem uma direção de Deus tremenda para tudo aquilo que estava acontecendo, e ele é nomeado governador do Egito, e só respondia para faraó no trono. Ele estava acima de qualquer autoridade do Egito, e ele resolveu todo o problema de escassez do Egito. Talvez você olhe para essa história e fale assim: mas isso aí é da Bíblia, isso aí, esses caras, Deus é na vida deles, o Espírito Santo, é por isso que deu certo. Me conta uma história de alguém igual nós. Ele é igual nós, mas a gente pensa que não são, né? Que eles não são. Me conta aqui uma história de alguém que é de fato aqui, que verdade, aqui tal, que não tem sombra de dúvida nenhuma. Você poderia pegar, por exemplo, a história de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos e um dos mais famosos presidentes dos Estados Unidos. Lincoln fracassou em tudo que fez. Ele quebrou em 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836 duas vezes, 1840, 1843, 1846. Vai quebrando, 1860, até que se torna presidente dos Estados Unidos. Ele vai quebrando a cara, candidata, perde, abre uma empresa, fale, mas ele não desistiu, até que chega um momento que ele consegue ser eleito presidente, o 16º,
bem num período de guerra, bem no período que estava aquela questão da liberação dos escravos, aquela questão da secessão, né? O sul contra o norte, uns que usavam um pano vermelho, outros que usavam um pano azul. Ele foi o camarada que pegou os Estados Unidos naquela confusão toda, e com sabedoria e maestria ele conseguiu, até que foi assassinado depois, num concerto, tomou um tiro e tal, enfim. O que eu estou querendo dizer é, se não desistir, o sucesso vem. E talvez esses momentos que nós vamos denominá-los de fracasso, são preparações para o que Deus tem aí na frente. Agora, o que acontece? A gente desiste. E eu queria, dentro do tempo que tenho, pincelar com vocês alguns pontos sobre esse tema. O sucesso vem após inúmeros fracassos, em alguns casos. Tem casos que não é diferente, mas em alguns casos o sucesso vem após o fracasso. Então, número 1, desmistificação do sucesso. Desmistifique o sucesso. Provérbios 16:8 diz: melhor é o pouco, havendo justiça, do que a abundância de bens com injustiça. Então, quando se fala de sucesso, a primeira coisa que eu tenho que entender é tirar dele o mito, desmistificar. Ter sucesso para A não é a mesma coisa de ter sucesso para B. As histórias são diferentes. E talvez hoje você está tendo sucesso e está reclamando, achando que não está tendo. Quando pega a sua história, quando pega a minha história, onde eu fui criado, quem me gerou, quem foram meus progenitores, as lutas, as dificuldades, cara, eu sou uma pessoa de sucesso, mas talvez me comparando com o Gonçalo, eu fico com inveja dele. Não, ele tem o sucesso na história dele, eu tenho na minha, o Guilherme tem na dele, o Denis tem na dele, são situações diferentes. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é desmistificar. Uma coisa interessante é não se comparar com ninguém. Vamos repetir só para decorar: eu não devo me comparar com ninguém. Mas com quem eu devo me comparar? Vou te dizer agora: eu devo me comparar hoje comigo ontem. Esse é meu desafio. Eu preciso me comparar hoje com quem eu era ontem. Não é com o outro é o outro. Deus tem com ele coisas que não tem comigo, e tem comigo coisas que não tem com ele. Se eu ficar me comparando com o outro, eu nunca vou identificar o sucesso de Deus na minha vida. Eu preciso me comparar, Júnior, comigo ontem. Você ontem é melhor ou pior do que você hoje? É isso. Você ontem tinha mais ou menos sucesso do que você hoje. Você ontem tinha mais ou menos informação do que você tem hoje. Essa é a sua comparação, você ontem. E quando você pega as suas fotos, de vez em quando, né, as redes sociais te trazem fotos, e você fala: eu melhorei. Era uns dentão encavalado, era uma sobrancelha feia, estava numa grossura, uma cara parecendo um prato, né, uma Durarex, um pratão esmaltado. Agora não, estou magro, estou forte, estou bem, eu já li, eu estou crescendo, tal. Eu preciso desmistificar sucesso. O que é ter sucesso? Depende da minha idade, depende do meu contexto agora. Eu repito, talvez você está tendo sucesso, talvez você é alguém bem sucedido, olha, seus filhos estão aí, estão no caminho do Senhor. Talvez você não conseguiu comprar aquela fazenda com as cabeças de gado que você queria, mas olha seus filhos aí, você está vendo os filhos de teus filhos, isso é uma bênção. O irmão Jordão contou aqui que é avô, e ele falou: o salmo se cumprindo, eu estou vendo os filhos de meus filhos. Isso é uma promessa de Deus, é sucesso. Amém ou não amém? Mas talvez meus filhos não são médicos, porque o filho do outro é médico. Quem está entendendo? E eu fico olhando para o filho do outro: o filho do outro é médico. Não, eu tenho que olhar para mim. Quem está entendendo? Tira o mito do sucesso, tira o mito. Talvez você está na mesma empresa há 15, 20, 30 anos, isso é sucesso. Isso é sucesso. Tem gente que em 3 meses já trocou de serviço 5 vezes.
seu sucesso. E talvez esse cara também tenha sucesso, né? Conseguia fichar minha carteira 3 dias num lugar, 4 no outro. Ele está quebrando recorde, né? Desmistifica sucesso. Então, quando eu vou entendendo sucesso de uma forma clara, eu vou percebendo que eu estou tendo sucesso, sem nenhuma vaidade. Eu acho que na minha família ninguém tem tanto curso superior igual eu. Sucesso. E ainda arrisco dizer mais: na minha família ninguém leu tanto quanto eu. Quem está atrás de mim é meu filho, que eu ensinei. Não tem um filho de Zé Manga que leu mais do que eu. Não tem um descendente de Rogério Zacarias de Oliveira que leu mais do que eu. Sucesso. Eu tenho primos mais ricos do que eu. Eu não sou rico, né? Mas se eu for ficar olhando, eu vou ficar: mas fulano tem um depósito de material de construção. Tá, mas eu também tenho, eu já li mais do que ele. Eu lidero pessoas. Quem está entendendo? Olha para você, desmistifica. Primeira coisa é isso. Olha, você continuou casado, sua família, todo mundo já separou. Sucesso. Seus filhos estão na igreja. Sucesso. Você está andando em pé. Sucesso. Que legal. Você mora na sua casa, mas é de aluguel, mas não devo um mês, todo mês eu pago. Sucesso. Quem está entendendo? Você pode dar glória a Deus? Primeira coisa é isso, desmistifica. Segundo, adaptação a mudanças. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: e todas as coisas sem exceção cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 é palavra de Deus? Sim ou não? Romanos 8, 28 é inspirado por Deus? Sim ou não? O apóstolo Paulo escreveu de barriga cheia ou dirigido pelo Espírito Santo? Dirigido pelo Espírito, então é palavra de Deus. Então as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso me adaptar a mudanças. Eu preciso perceber que tem coisas que precisam ser melhoradas, reformuladas, readaptadas. E isso vale para tudo na vida. Existem princípios que são basilares. Por exemplo, vamos pegar esse templo aqui. Eu não posso retirar essas colunas, sim ou não? Sim ou não? Não posso, eu não posso quebrar. Ô engenheiro, eu posso quebrar aquela coluna ali, tirar ela fora? A coluna de sustentação? Posso? É o seu engenheiro. Não posso não. Então fala para a Cecília ficar empolgada, fala assim, não. Respondeu baixo. Posso tirar essas colunas? Não, a coluna eu não posso não. Por que eu não posso? Aí eu coloco no seu curso a prova. Ô Bruno, cadê Bruno? Por que eu não posso tirar essas colunas, Bruno? Engenheiro, é um sustento. O telhado está aqui, ó. Tem uma tesoura aqui que pesa não sei quantos quilos. Ela se apoia ali, eu não posso mexer nisso aí. Mas deixa eu te perguntar: pintar essas paredes eu posso? Sim. Emassar essas paredes eu posso? Sim. Colocar quadros nessa parede eu posso? Fazer barrado nessa parede eu posso? Colocar, sei lá, luminários na pilastra eu posso? Posso. Então tem muita coisa que eu posso fazer. Tem coisas que eu não devo mexer, são basilares. Mas tem coisas, irmãos, que é uma tinta que eu passar já muda. Um coração que eu ponho ali no fundo, que é o símbolo da igreja, muda. Uma cortina na janela já muda. Eu estou falando de construção, mas vamos pegar aqui para a vida, me adaptar a mudanças. Camarada, eu trabalho no escritório o tempo todo, ar-condicionado, mas perdi meu emprego. E aí? Eu só sei trabalhar assim? Eu só trabalho assim? Não, eu vou cruzar meus braços, chorar, criticar quem me mandou embora, inventar 1000 desculpas, ou eu vou me adaptar de novo? Quem está entendendo? Ou eu vou voltar diferente, ou eu vou tentar melhorar esse negócio, ou eu vou me readaptar. Então a habilidade de se recuperar de falhas,
ajuda você a lidar melhor com mudanças inesperadas, uma vez que a mentalidade de adaptação já foi desenvolvida na sua cabeça. Eu preciso me adaptar, eu preciso reajustar. Quando você liga um aplicativo para ir em algum lugar, um Google Maps, e você por equívoco entra na rua errada, o que a mocinha lá dentro fala no seu telefone? Recalculando a rota, não é? E ela vai recalcular para você a rota, porque o objetivo seu é chegar no ponto, só que você, no meio do percurso, você passou por uma mudança, errou, era para virar na terceira rua, você virou aqui agora, e aí tem uma contramão na outra, então ele vai recalcular para você a rota, mesma coisa. Você precisa se adaptar às mudanças. E olha para mim, as mudanças vêm, você querendo, você não querendo, você gostando, você não gostando, você estando preparado, não estando preparado, viu? Divórcios vêm, mortes acontecem, demissões acontecem, mudanças acontecem, leis mudam, e tudo isso te trava. Lembro uma vez que um irmão em Montalvânia comprou um ônibus em São Paulo, e naquele tempo ele ia fazer levar pessoal não sei para onde e tal, e o chassi do ônibus, eu não lembro agora de cabeça, mas era tipo assim, 96. Ele comprou o ônibus, começou a trabalhar, parece que o governo na época era, não sei se era Itamar, não lembro, mudou. Em Minas Gerais, ônibus com chassi da data daqui para trás não pode trabalhar com esse tipo de serviço assim. Ficou doido, o dinheiro que ele tinha, ele comprou um ônibus, só que não prestou atenção nesses detalhes e a lei mudou. E aí o chassi do ônibus dele tinha 6 meses de validade para aquele serviço. Não é que o ônibus não podia rodar para aquele serviço. E ele foi lá em casa, o que eu faço? Eu falei, o que você faz? Você não consegue mudar a lei, você não consegue rodar do jeito que está, você não vai ter dinheiro para subornar a vida toda, vai se adaptar de novo. Na Bahia não tem essa lei, nós estamos a 17 quilômetros da Bahia, uma opção é para você, vai rodar na Bahia, está do lado da Bahia aqui, ou, se você responder, minha mulher não deixa não, posso não, vende para alguém da Bahia, vende para alguém do Goiás, vende para alguém de Brasília, lá é só em Minas. Eu preciso me adaptar, quem está entendendo? Ou ficar chorando, botando a culpa no sistema, botando a culpa, não, acorda, vamos lá. Terceiro lugar, reavaliação de metas. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, acraziado, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu preciso reavaliar as minhas metas. Eu preciso observar que fracassos incentivam a avaliar os ajustes e metas, tornando-os mais realistas e alinhadas com as circunstâncias atuais. Eu lembro de uma época em que era bacana comprar televisão. Você lembra dessa época? E você comprava uma televisão desse tamanho aí, 29 polegadas, tamanho de uma caixa dessa. O móvel tinha que ser de sucupira para chique. Vamos lá em casa assistir o jogo. Minha televisão é de 29 polegadas. Chegava lá, era uma caixa de Europa desse tamanho assim, não era? Eu lembro de uma época que as pessoas eram encabuladas a comprar máquina para tirar foto. Antigamente chamava retrato, agora é fotográfica, né? Máquina digital. Você ia para um show, aí você tirava, quando você ligava o zoinho dela para fora, não era? Aí tinha umas pequenininhas, todo mundo tinha uma máquina. Quem tinha uma máquina daquela? Deixa eu ver aqui. Aí todo mundo tinha, porque era chique ter uma máquina daquela. Quem tem uma máquina dessa hoje? Se alguém arrancar uma máquina dessa no lugar para tirar foto, você tem? Olha você tirando retrato lá do... Aí o povo, é velho, ó. E a Chica. Lá em casa tem umas 4 máquinas velhas dessa. Vinicinho já acabou com ela. Você não usa, cara.
E eu estou falando de uma moderna, porque antigamente ainda tinha o rolo de poses. Nossa, estou doido para registrar, para me ver. Registrar não, revelar para eu ver como é que ficou. Aí quando saiu, ficou assim, ó. Carniça, perdi as poses tudo. 36 poses. Não era? Ficava ansioso. Hoje não, hoje você tira uma foto, de quê mesmo? E a foto te emagrece. Gente, fiquei com a cintura muito redonda. Aí você vai lá no Photoshop, dá uma apertadinha na cintura. Aí às vezes fica uma pessoa indesejada do lado, assim, umas fotos que... Aí você vai lá e apaga a pessoa de lá, sai daí, demônio. Tira da sua foto. Eu preciso reavaliar minhas metas. Eu preciso. Tem coisa que faz sentido para mim agora, mas amanhã não faz mais. Por isso, em uma das mensagens nós falamos sobre isso. Para de ficar fazendo compromisso que você não precisa fazer. Para de ficar empenhando sua palavra naquilo que não precisa. Tem coisa que você não precisa empenhar sua palavra. Tem coisa que você não precisa firmar esse compromisso. Olha, a partir de hoje eu vou lá te buscar todo dia. Ó, vou nada. Vou não. E não faço com ninguém. Filhos casam, né? Casou o filho agora. Aí eles vão para lá. Aí lá eles fazem bobagem, emprenha, arruma um menino. E faz o que depois? Traz para você olhar. Aqui, ó, já deixo claro aqui para você, ó. Aqui, ó, olhar filho dos outros aqui, ó. Quem pariu o Mateus que se embala para lá. Eu criei vocês, agora eu vou ficar agora olhando filho dos outros, para vocês ir curtir na rua, e eu olhando filho aqui, ó. Ai, mas é uma gostosura quando o neto vem, é mesmo, quando ele vem é uma gostosura, quando ele vai é dupla gostosura. Ai, graças a Deus, vai lá meu filho, vovô te espera domingo que vem. Reavaliação das metas. Tem coisa que faz sentido agora, tem coisa que amanhã não faz sentido mais, tem coisa que agora você quer muito, por isso não precipite, calma, não vai na onda dos outros, não vai no embalo. Está na moda fazer tatuagem, aí você não tem dinheiro para tatuagem, vai lá num cara que faz uma tatuagem daquelas de castanha de caju e faz uma, depois para tirar esse trem, meu Deus do céu. Agora está na moda, eu lembro de uma época que estava na moda arrancar as amígdalas, todo mundo tirando amígdalas. Eu estou com medo de entrar na época que ficava na moda de arrancar os dentes da frente, ficar na moda, agora arrancar dente é a moda. Não, observa, reavalia suas metas, observa, pensa lá na frente, pensa. Eu sou crente já há um bom tempo. Eu lembro de uma época que os púlpitos de igreja, quanto maiores, melhor. Quem lembra disso? Menino, tem uns púlpitos, tem uns pastores que eu falo, eu não sei como é que ele consegue ficar atrás daquele trem ali. E uns que é feito de concreto. Hoje não, hoje você compra um púlpito, usa ele um tempo, daqui a pouco já tira aquilo, põe outro, porque as coisas são assim, ó. Reavalia suas metas. Quem está entendendo? Pensa, observa, olha lá na frente, vê direitinho, vê se é isso mesmo. É igual colocar piso em parede, né? Os pastores falam, por que você não coloca nessa parede e coloca um piso? Eu falei, depois eu enjoo, como é que eu faço? O pastor de Pará de Minas meteu o piso na parede, um piso verde. Eu falei, uma hora você vai enjoar disso aí. Um dia moço, eu não sei como é que eu faço. E se eu falar de arrancar, e seus irmãos até me matam. Então eu fico com o seu piso verde aí. Eu vou só pintar. Quando os irmãos chegam, eu já pintei de outra cor. Pintei de preto. Quarto, aprendizado constante. Repete comigo, aprender constantemente. Sempre. Meus irmãos, aprendizado não ocupa espaço. E hoje, com o advento das redes sociais, do podcast, camarada, eu falei isso aqui esses dias, gente, você tem aula de faculdade, de uma forma legal, você tem aula com os melhores economistas que fazem a coisa na prática, o cara está fazendo para você ver, ele está te mostrando claramente, você tem hoje um médico, principalmente mulheres, né, um ginecologista explicando
tudo para você, de graça, na internet. Pega lá no YouTube, fica de olho, olha um podcast. Tem coisa idiota? Tem coisa idiota. Tem coisa de idiota. É só você separar. Quando você vai fazer um arroz, tem que separar, porque tem pedra no arroz, pedra no feijão. Tira. Então o que eu preciso fazer? Aprender. Provérbios 2:10 diz: pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Aprende. Aprende, gente. Esteja aberto a aprender. Aprende, pelo amor de Deus. Quando eu vejo falar que você não lê, eu fico assim olhando para você e falo assim: o que ele está falando? Não lê? Como é que você consegue sobreviver sem ler hoje? Como é que você consegue sobreviver sem aprender uma coisa nova? É por isso que quando vai falar com você, o seu papo é Cruzeiro e Atlético, Taça Libertadores. Está até caindo de moda esse trem, mas seu papo é só esse. Te perguntar a você como é que faz para fazer um investimento, como é que compra uma ação? Está ligado como é que é isso? Não sei. Se te perguntar como que você fará para ter uma segunda fonte de renda, não sei. Como é que usa uma ferramenta tal? Não sei. E às vezes a oportunidade está aí, está na sua mão aí, mas aí o que acontece? Não aprendo, eu não consigo entender os caminhos. Um dos vídeos que nós postamos aqui, sobre um salário de um mês encontrar o outro, de uma pregação, o Ravani recorta um pedacinho para mim, e eu posto, deu quase mais de 600 e tantas mil visualizações. As críticas eu queria respondê-las, porque elas são tão idiotas, que eu não sei se a pessoa está se esforçando para ser tão idiota, ou se é um problema de nascimento dela mesmo. Eu queria responder, mas eu falo, não vou responder não. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, como é que ela vai fazer um dinheiro do mês encontrar o outro? Nunca. Então como é que ela resolve esse problema? Arrumando um jeito de ganhar mais, porque se ela ganhar um salário mínimo, ela nunca vai conseguir economizar. A questão é, arruma um jeito de ganhar alguma coisa a mais. Aprende a fazer bolo. Não, né? Senão vai ter concorrência, né? Para aí. Aprende a fazer comida. Estava vendo, você fica pesquisando, fica aparecendo. Eu estava vendo sobre empreendimento, estava vendo a mulher falando assim: gente, eu estou fazendo agora feijoada e estou vendendo. Ela arrumou uns potinhos de plástico e ela coloca as medidas. Ela coloca a feijoada, o arroz, a couve, os ingredientes da feijoada em potinhos, e ela entrega para 3 pessoas comer. E ela falou: não estou aguentando servir de tanto. Aí eu já deixo tudo pontinho, tudo certinho, faço, já anuncio, vende tudo. Vende tudo. Mas aí, se você continuar ganhando lá seus R$1.200, você não vai conseguir fazer o do mês encontrar o outro. Sabe quando? Eu não escutei não. Nunca. Mas aí o cara, ele resolve criticar um princípio que ele poderia repensar, mas não está aberto a aprender. Você já prestou atenção, Kevin, quantos salões de barbeiro tem na cidade? É muito. Cara, é muito jovenzinho cortando cabelo. É muito. Se você não inventar algo dentro do ramo, você quebra. Então você tem que criar alguma coisa. Você tem que pintar diferente. Nem que você segurar a tesoura diferente. Quem está entendendo? Você tem que fazer um negócio, você tem que ter um diferencial. Quem sabe colocar alguém tocando enquanto corta o cabelo, quem sabe fazer uma maquiagem, ou quem sabe dar aquele beijinho quando tampa o olho, para o cara voltar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que aprender para fazer alguma coisa. É igual um camarada que lá em casa tinha uma goteira, ela era de Satanás. E eu chamei 1.215 pessoas, e eles me formaram PhD em por que tem aquela goteira. Até que um dia eu apelei.
E falei, não, você não está entendendo, Zé. Todo mundo me explica porque tem essa goteira. Eu não quero explicação, eu não quero saber, eu quero te pagar para você resolver para mim. Até que arrumei um marido de aluguel, John, né? John, chama John. Meu marido tem um nome diferenciado. Chamei ele e falei, você arruma para mim? Arruma. Deixa eu falar antes de você subir, senão você nem sobe. Eu não quero que você me explique, eu não quero foto. Eu tenho aqui um book dessa goteira. Não quero foto. Eu não quero que você me explique. E não tem dinheiro, mas também não quero saber quanto fica. Eu quero que você resolve para mim. Se você conseguir fazer isso para mim, pode subir. Se for para me explicar por que tem essa goteira aqui, pode ficar aqui embaixo, eu vou chamar outro. Vou chamar o 1253. Cara, o John subiu lá em cima, arrumou o trem, cobrou na época uns 300 conto, foi caro, mas me resolveu o problema, nunca mais tive problema. Moço, chove, tem chovido esse ano passado, mas choveu, nada. Falei, cara, eu vou dar mais 300 conto para esse cara de alegria. Aprende. E ele trabalhava com um outro cara aí, resolveu ficar por conta. O que ele faz? Arruma esses trem, pequenos reparos, é uma concertina, ele faz de tudo. Você conhece ele? Ele vem aqui na igreja de vez em quando, desviou, faz de tudo, arruma tudo. Se você não aprender, se você não estiver aberto a aprender as coisas, não vai para frente. Quinto, essa palavra eu estou falando dela com força, falei quinta-feira, vou falar de novo. Resiliência. Essa palavra precisa ser dita e entendida, e vou tornar a falar do livro que você tem que ler para aprender resiliência. Nicholas Nassim Taleb, Antifrágil, para você aprender a ser resiliente, para você aprender a tomar a pancada que a vida te dá e se readaptar de novo e voltar. O Nassim Taleb conta a história da fênix, aquela ave da mitologia que morre e depois de morta ressurge das cinzas, e todo mundo se encanta com ela. Mas ele fala, tem uma outra mitologia que é muito mais forte, é a Hidra. A Hidra, você corta uma cabeça, nasce outra cabeça, e da forma que você cortou aquela cabeça, essa outra cabeça nunca mais deixará você cortar. É como se ela apanhasse uma vez só. Você corta uma cabeça, ela aprende que desse jeito ela perde. A próxima cabeça que nasce, já nasce com essa informação e não erra mais. Não, você empresta cheque para os outros, toma caramba até hoje. Você não aprende. Você leva pessoas para a sua casa e depois elas te traem. Você não aprende, não, senhor. De novo você emprestou seu carro para os outros e o nego estragou seu carro. Pode ser negro ou pode ser um branco também, não sei. Tem que tomar cuidado agora com as palavras, né? Você não aprende, não. Lá vai você de novo entalacrando no cartão de crédito. Ô Zé, você não ganha isso não, Zé. Você nem precisa disso, você só tem 2 pés. Para que você lá vai afundando de novo? Lá vai você de novo, com mexida, tomando café de manhã, com uma ruma de marmães na padaria da Rua Bahia, para ficar falando mal dos outros, até hoje, você está caindo nessa ainda, você não tem resiliência não, até hoje, você está confiando nos outros em emprego, passando a responsabilidade que é sua, para os outros, você já quebrou sua cara uma vez, lá vai de novo, porque você não aprende. Até hoje você não tirou carteira de motorista. Meu Deus, está ficando até chato. Até o povo vai pensar que eu tenho algum Rolex das autoescolas, de tanto que eu estou falando. Vai tirar a carteira de motorista, pelo amor de Deus. Vai concluir seu 2º grau. Meu Deus, vai fazer um EJA, 6 meses. Eu não preciso disso não, pastor. Meu marido me sustenta. Maridos morrem, maridos traem, maridos divorciam. Abre seu olho até no branco. Se adapte, só. Observa, só. E não me ouve não.
Continua. De vez em quando a gente consegue montar umas 10 cestas básicas que eu separo para você. Pesado, né? Mas é verdade. Aí você vai escutar a sua família falar que depois que você foi para a igreja você ficou bobo. É por isso, é porque ao invés da mente abrir, a mente faz igual um repolho, fecha. Mas não é falta de explicar, não é falta de ensinar. Troca de carro agora, vai lá. 8 meses do governo atual, vai lá, troca, compra agora uma prestação desse tamanho assim, vai lá, você não vê jornal, né? Vai lá, em Talacra, faz uma prestação de 1.500, aí depois você me fala, fica com o seu carrinho não, espera, vai lá, só 8 meses, você assiste jornal, né? Esquece seu partido, mas você assiste jornal, né? Vai lá. Depois você não se adapta, não. Vai tentando impressionar os outros, vai tentando agradar os outros. O que vão pensar de mim? Eu estou menos o que vão pensar de mim, eu quero saber o que eu estou pensando de mim. Eu quero saber se vier outra. Você viu, parece que soltou agora de uma nova variante do vírus e uma possibilidade de tornar da lockdown de novo? Pois é, vai lá, está lacra agora, troca de casa, muda de casa, você paga R$300 de aluguel, vamos passar agora a pagar 900, porque, né, uma casa, né, vende sua casa, Gonçalo, ela é escondida, atrás do franguinho, compra uma ali na praça, ali, vai lá, e depois vai para casa da sogra, e a sogra vai, se ela tivesse que ir comigo, não. Sexto, empatia e compaixão. Efésios capítulo 4, 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A experiência de fracasso serve para aumentar nossa empatia, serve para aumentar nossa compaixão e para fazermos perceber as dores dos outros. 1 minuto nesse ponto. Empatia e compaixão são palavras do Evangelho. Empatia é uma das variantes da palavra do grego patos, se pôr no lugar do outro, sentir a dor do outro. Compaixão a tradução seria aplicar meu coração à sua miséria. Compaixão é aplicar meu coração à miséria do outro. Eu olho a miséria do outro e eu me compadeço, eu tenho compaixão. São palavras importantes. Agora olha para mim, vou fazer o 360 agora, mas não dependa disso. Quem está entendendo? Tenha isso, mas faça de tudo para não escutei, precisar disso, depender disso, porque a geração agora é uma geração psicopata, indiferente, fria. Tenha isso no seu coração. É aquela mensagem que eu preguei para vocês: seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E foi eu que falei isso, não. Seja misericordioso, tenha compaixão, mas olha para mim, não dependa disso dos outros, para você não se frustrar. Procure não depender disso. Tenha humildade para receber quando for preciso, mas procure não depender. Procure não depender disso. E último ponto: saia da zona de conforto. O lugar do fracasso chama, como é que chama, Elismar, o lugar do fracasso? Zona de conforto. Zona de conforto chama lugar de fracasso. Se fosse um lugar bíblico, chamaria Lodebar, lugar de amargura e dor, onde Mefibosete estava. É zona de conforto.
O Provérbios 24:16 diz: o justo cai 7 vezes, mas ele não se acomoda à queda, ele se levanta de todas elas. Ele pode até cair 7 vezes, mas se levanta novamente. Ele não se aninha feito uma cobra procurando um lugar para, sabe? Não, ele levanta. E aí, como a hidra, ele levanta aprendendo a não cair como caiu outrora. Você passou por um divórcio, que triste, pena. E você agora tem sua casa, e você conheceu uma outra pessoa agora e vai casar com ela. Casamento agora, irmão, é com separação total de bens. Zé, o que é seu e o que é meu. Se porventura a gente conseguir trabalhar e construir alguma coisa, aí é nosso. Eu só quero regularizar minha situação com Deus e ter uma companheira ou um companheiro, mas o que é seu, o que é meu. A casa é minha, dos meninos, sua casa é sua, dos meninos. Você não vai ter problema se porventura vier separar. Quem está entendendo? Mas não, vai lá e depois vai separar. O inferno, ô carniça. Aí terça-feira está aqui na oração, agarrado, pedindo para ver se Deus faz um milagre. E Deus fala: eu? Você que arrumou esse trem processo. Lembro da pessoa que conheci uma pessoa aí andando aí, vou casar. Casou. Nossa, Deus do céu. Só deu bisilço, só dá problema. Sabe qual é o casamento bacana? Esse seu aí, o seu aí, Pedro Vitor, não tinha nada, era uma pobreza desgraçada, juntou 2 pobres. Aí agora está estudando, ela estudando, você trabalhando, pronto, 2 pobrão que não tinha nada. Aí não, aí na casa de qualquer jeito. Quando você casou com o cara, o que você tinha? Carla estava de olho nos seus bens. Um chapéu que você vendeu do Valdomiro. Ele tinha um chapéuzão do Valdomiro quando veio para a igreja. O que você tinha, Carla? Nada. Então vamos casar do jeito que não tem nada mesmo. Mas aí o Gonçalo morre, matando o Gonçalo. Próximo casamento agora já é diferente. Não, olha, essa casa aqui é minha, viu? Que o ex-marido, o finado, largou para mim, para os meninos, uso fruto. Então a gente tem que dar um jeitinho aqui de arrumar isso aqui, tá? E aqui é o seguinte: você vai pagar, viu? Isso aqui, a feira, nós temos a feira, porque nós, como eu vivo de amor, irmãos? Tem que comer, não tem? Então a gente tem que fazer a feira, viu, Zé? Então tá tudo certinho aqui. E você tem que trabalhar, viu? Que todo mundo trabalha. Mas que coisa esquisita. Uai, mas como é que vai ser então? Mas eu não consigo ter essa conversa. Então tá. Então, meus sentimentos para você. Sai da zona de conforto, senhor. Conversa o que tiver de conversar, ué. Para um pouquinho para dormir, um pouquinho para sossegar. Não, senhor, vamos embora, vamos mexer com a vida. Vamos acordar, senhor. Vamos ler, vamos assistir alguma coisa. Vamos estudar, senhor. Vamos estudar. Vamos fazer um cursinho de graça. Tem tanto. Os caras, quando estão querendo captar leads, eles fazem curso de graça na internet, entrega preciosidade. Vamos lá, vamos aprender alguma coisa. Vamos tentar ganhar uma fonte de renda extra? Sei lá, não é errado não. Tem alguém vendendo um carro aí, um parente, você fala assim: eu vendo, você me dá quanto? Quanto que é? 17, vou vender por 18, aí eu vou ganhar o 1, que eu já ia ganhar, e o que você vai me dar também. Mas isso não pode, não. Davi, quando foi matar o Golias, ele não matou de graça não, ele perguntou: o que vão pagar para quem mata esse gigante? Lembra disso? Ele perguntou: o que pagarão ao homem que matar esse gigante, tirar de sobre Israel essa afronta? O José, quando o faraó perguntou assim, ele falou assim: escolhe alguém, sou inteligente, que te deu essa ideia. Mas o faraó pergunta: mas quem que eu coloco para resolver isso? Aí José: escolhe alguém.
inteligente, que tem visão de Deus, consegue. Aí Faraó: quem mais se não você? Ah, para, Faraó. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Sem mais delongas, erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Que você tenha um domingo abençoado, próspero, com fartura, em o nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana boa para você pagar suas contas, vender, negociar e acertar nas decisões tomadas. Vamos em paz e que Deus nos abençoe.